Buenas, pessoal! Tudo jóia com vocês? Vamos então dar continuidade à nossa matéria de Direito Constitucional, os direitos fundamentais na Constituição Federal de 1988, tratando agora do direito fundamental à nacionalidade, ali com previsão entre os artigos 12 a 13 da Constituição Federal. Galera, o que é a nacionalidade? A nacionalidade a nível de conceito, se quiserem anotar no material de vocês, se trata de um vínculo jurídico, político entre o indivíduo e o Estado, aí no exercício da soberania do Estado. Nas palavras de Hannah Arendt, se trata do direito de ter direitos. A nacionalidade é, conforme nos ensina o professor José Afonso da Silva, um pressuposto à cidadania, porque cidadão é aquele que é titular dos seus direitos civis e políticos. Esse é o conceito que a gente tem de nacionalidade. Bom, vamos ao nosso quadro aqui, que a gente vai aos pouquinhos construindo um esquema sobre a nacionalidade que eu tenho certeza que vai auxiliar vocês a gravar, na medida em que a nossa memória ela é composta não só da absorção da verbalização, mas também muito de imagens. Então a gente precisa trabalhar com todos os sentidos de vocês para que vocês tenham a melhor memorização possível. Vamos lá então, galera. Direito fundamental à nacionalidade. Aqui, pessoal, vamos pegar outra cor. Nós temos a nacionalidade originária. E essa nacionalidade originária trata dos brasileiros natos. Essa nacionalidade originária, ela, segundo a Constituição Federal, observa a dois critérios. O primeiro critério, conhecido como ius solis, que a gente pode falar aqui da territorialidade. E o segundo critério, conhecido como ius sanguinis, tratando aqui da consanguinidade. Certo? Em relação ao critério do ius solis, ou seja, de que é considerado brasileiro nato aquele que nasce aqui, a gente tem a nossa primeira previsão que a gente vai trabalhar. Tratando a Constituição Federal de que são brasileiros natos os nascidos no Brasil, ainda que de pais estrangeiros. Então nós temos no nosso artigo 12, incisos 1A, a hipótese de brasileiro nascido no Brasil, ainda que seja de pais estrangeiros, é considerado brasileiro nato. Mas, galera, há uma ressalva aqui. Desde que não estejam a serviço do seu país. Então, nós temos, inicialmente aqui, na figura do ius solis, a figura do artigo 12, inciso 1, a linha A da Constituição Federal, que trata dessa hipótese. Mas a gente não pode esquecer da ressalva da parte final. Ah, interessante, professor. Vamos lá ver. O que significa essa ressalva aqui? Ó? Desde que não estejam a serviço do seu país. Bora, galera. Vamos lá. Nasceu no Brasil, então, de regra, pelo princípio do ius solis, é considerado brasileiro. E a Constituição traz a ressalva. Desde que não estejam a serviço do seu país. Exemplo, galera. Veio uma missão diplomática da Itália, vem um diplomata junto com a sua esposa e vem a nascer o filho aqui no Brasil e ele está a serviço do seu país. Essa criança que nasce aqui no Brasil é considerada brasileira? Não, tá, galera?
pela ressalva da parte final do artigo 12, inciso 1A, como está a serviço do seu país, independentemente se a mulher seja ou não diplomata também, vai ser considerado apenas italiana a criança. Primeiro exemplo. Segundo exemplo, pode vir para mim aqui, Vitor, seguindo na ressalva. Segundo exemplo, seguindo na ressalva aqui. E se esse diplomata italiano está a serviço de uma atividade do país que não é dele, da Espanha, por exemplo, e vem aqui no Brasil e o filho nasce. Galera, como não está a serviço do seu país, não incide a ressalva e o filho vai ser considerado brasileiro. Provavelmente, pode ser que ele venha a ser bipátrida, tá? Que ele possa ser também, pelo critério do ius sanguinis, italiano também, mas ele vai ser considerado brasileiro, tá? E galera, se não tiver a serviço de país nenhum, galera, aí não incide a ressalva também, tá? Não incide a ressalva também, e é considerada a criança brasileira. Bora. Acerca, então, da primeira questão do ius solis, nascido aqui no território brasileiro, já sabemos que de regra é brasileiro, salvo aquela ressalva. Bora. Temos aqui o ius sanguinis. E aqui a respeito do ius sanguinis, nós temos o critério. Nós teremos 3 possibilidades de brasileiro nato. Vamos lá, a nossa previsão, tá? A primeira previsão que a gente tem é a previsão de nascidos no estrangeiro, de pai ou mãe brasileira, qualquer deles a serviço do Brasil. Então, primeira questão, galera, ius sanguinis em relação ao critério funcional da nacionalidade. Se um dos pais estiver a serviço do Brasil no estrangeiro e o filho nascer lá, é considerado pelo critério do ius sanguinis brasileiro. Então, inciso 1b. Critério funcional. Artigo 12, inciso 1, a linha B. Boa. Temos a segunda previsão aqui, que divide esse artigo em 2 momentos. Os nascidos no estrangeiro, pai brasileiro ou mãe brasileira, né, galera? Um deles, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente. Aqui é o primeiro caso, tá? Então, temos aqui a situação de um filho de pai ou mãe brasileira, nasce no estrangeiro e vem a ser registrado na repartição brasileira competente, vai ser considerado brasileiro pelo critério do ius sanguinis. E isso é chamado de critério de registro. (12, 1c), primeira parte. Temos, galera, temos ainda a segunda parte, que eu vou usar o verde aqui. Ou venham residir no Brasil e optem em qualquer tempo, depois da maioridade, pela nacionalidade brasileira. Então, nós temos aqui a segunda hipótese, tá? Usado o critério do ius sanguinis, o critério da opção. Artigo 12, 1c, parte final. Que é aquela situação, galera. Menor nascido no estrangeiro, pai ou mãe brasileira, vem a residir no Brasil e aqui, atendidos os requisitos legais,
venha a optar, depois da maioridade, pela nacionalidade brasileira. Aqui tem uma situação também, pessoal, tá? Tem uma situação também que eu preciso tratar com vocês a respeito do critério do ius sanguinis, que é o seguinte. A gente tem no artigo 227, parágrafo 6º, a situação da igualdade entre os filhos. O princípio da igualdade. Beleza, professor. Não entendi. Por que o senhor está tratando dessa hipótese aqui? Bom, no caso, galera, no caso de uma adoção por pais brasileiros de uma criança de outro país, uma adoção internacional, pelo princípio da igualdade entre os filhos, vem entendendo parte da doutrina, aqui, artigo parágrafo 6º, 227. Vem entendendo parte da doutrina que esse filho adotado internacionalmente tem também o direito fundamental à sua nacionalidade brasileira pelo princípio da igualdade entre os filhos. Ou seja, não pode os irmãos serem brasileiros e ele não poder ter essa oportunidade, tá? Por isso que eu botei aqui com essa ressalva, tá, galera? Por isso que eu botei com essa ressalva aqui. Bom, em relação à nacionalidade originária, é isso o que a gente tem para dizer. Temos o critério ius solis, o critério ius sanguinis e essas hipóteses de brasileiro nato. Galera, antigamente se dizia que o critério do ius solis era o critério preponderante. Hoje em dia, com essas opções de registro e, sobretudo, de opção após a maioridade, já vem sendo contestado se há essa preponderância do critério ius solis ou se são dois critérios que possuem o mesmo peso. Eu me filio ao menos. Ok? Temos, além da nacionalidade originária, a nacionalidade secundária. E essa nacionalidade secundária é a nacionalidade dos naturalizados. E esses naturalizados quem são? São aquelas pessoas que já possuem uma nacionalidade originária e de forma espontânea e voluntária optam também pela nacionalidade brasileira. Aqui, galera, a primeira questão que a gente tem que trazer para vocês é o seguinte: embora algumas constituições permitissem, a fim de captar brasileiros, a nacionalidade tácita, em algumas situações, de pessoas que já residiam aqui e tal, essa forma de naturalização tácita, ela não tem previsão constitucional. Então, a nossa previsão constitucional, ela é restrita à naturalização, à nacionalidade secundária expressa. E essa nacionalidade secundária expressa, ou naturalização, ela pode se dar de 4 formas. Ordinária, extraordinária, especial e provisória. Vamos lá ver então, quais são esses casos. Galera, a primeira situação que a gente tem aqui é a situação da nacionalidade ordinária. E essa nacionalidade ordinária se dá na forma da lei, tá? Adquirem nacionalidade secundária, a nacionalidade brasileira, aos originários de língua portuguesa, ou seja, não só os portugueses, a todos os países que praticam a língua portuguesa, e exige deles aqui a residência por 1 ano ininterrupto e idoneidade moral. Tá? E idoneidade moral. Então, artigo 12
a gente tem aqui, ó, artigo 12, inciso 2, a linha A. É isso, né, galera? A linha A, a gente tem a nacionalidade secundária ordinária. E aqui, pessoal, se trata de um ato, tá? De um ato discricionário, ou seja, que depende da soberania estatal. Não é um ato vinculado, ou seja, essa pessoa que atinge os requisitos, ela não tem um direito subjetivo exigível. Ela faz o requerimento e esse requerimento vai estar dentro da discricionariedade derivada da soberania do Estado de definir se vai ser deferido ou não. Nós temos a segunda previsão, tá, pessoal, que é a previsão da nacionalidade secundária extraordinária. E aqui, aos estrangeiros de qualquer nacionalidade que residam no Brasil, aí, galera, aqui, ó, há mais de 15 anos, ininterruptos e sem condenação penal. Além disso, devem requerer a nacionalidade. Aqui nós temos, então, no artigo 12, 2b, a situação da nacionalidade secundária derivada. Residam no Brasil há mais de 15 anos, ininterruptos, sem condenação criminal, tá? E desde que requeram isso. Aí, galera, ao contrário do que acontece no inciso anterior da nacionalidade ordinária, em que se trata de um ato discricionário do Estado, aqui nós temos um direito subjetivo. Implementados os requisitos, não há discricionariedade. Deve ser reconhecida essa nacionalidade. Bora. Galera, nós temos ainda, tá, a hipótese da naturalização especial, que poderá ser concedida ao estrangeiro, obviamente, aquele que tenha uma outra nacionalidade, nas seguintes situações que estão nos incisos 1 e 2. Então, aqui nós temos a situação da lei da migração, né? Essa naturalização especial dessa pessoa que se encontre aqui, ó, na situação de ser cônjuge há mais de 5 anos, de integrante do Exército Brasileiro em atividade no exterior, ou seja, ou tenha sido empregado de missão diplomática consular do Brasil por mais de 10 anos ininterruptos, essa pessoa pode ter a sua naturalização especial. E ainda temos a situação da naturalização provisória, galera, tá? Que se dá ao migrante, aqui a criança ou adolescente, que tenha residência no território nacional antes de completar 10 anos de idade e deverá requerer, aqui por intermédio do seu representante legal, naturalização, tá? Essa situação aqui, galera, da naturalização provisória, ela se conecta com a questão da opção. A opção é aquele que nasce no estrangeiro, de pai ou mãe brasileiro, e após a maioridade vem a requerer a sua nacionalidade. Se ele vier antes, ele pode requerer a sua nacionalidade provisória, atingindo os requisitos, e aí, completada a maioridade, pode requerer a sua naturalização definitiva. Tá certo, galera? Sobre as questões aqui da nacionalidade, as principais eram essas, mas nós temos ainda aquela situação da quase nacionalidade. Não sei se vocês já ouviram falar nisso. A quase nacionalidade é a situação que envolve os portugueses, certo? Parágrafo 1º aqui. Aos portugueses com residência permanente no Brasil, se houver reciprocidade em favor de brasileiros, serão atribuídos os mesmos direitos inerentes ao brasileiro, salvo nos casos previstos nessa Constituição. Então, aqui na quase nacionalidade, nós temos o artigo 12,
Parágrafo 1º. Bom, algumas questões aqui, galera, em relação aos portugueses, tá? Primeira questão. Quando fala em direitos inerentes ao brasileiro e depois trata salvo nos casos previstos dessa Constituição. O que a soma disso aqui nos traz e qual a interpretação que vem se dado? Que os portugueses, nessa quase nacionalidade, têm os mesmos direitos do brasileiro naturalizado. Por quê? Depois a gente vai ver que em relação ao naturalizado, a nacionalidade secundária, e ao nacionalidade primária, há algumas diferenças em relação a cargos, assento no Conselho da República, empresa jornalística e extradição, que só a Constituição pode definir essas diferenças. E quando traz salvo nos casos previstos nessa Constituição, está se referindo a essas diferenças e por isso que a doutrina interpreta que essa igualdade se dá em relação aos brasileiros natos. Aqui então, galera, tá? Aqui então a gente tem, tá? A gente tem o nosso quadrinho aqui que traz o resumo do que é a nacionalidade originária, a secundária e a quase nacionalidade. Eu tenho certeza que isso aqui vai ajudar vocês. E já aproveitando esse gancho que eu fiz em relação à diferença entre brasileiro nato e naturalizado, vamos lá, essa temática então. Bora. Galera, a Constituição diz, no parágrafo 2º ali, do artigo 12, que a lei não pode estabelecer distinção entre brasileiro nato e naturalizado. Tá? Então, a lei, estabelecendo aqui, olha, o legislador não pode estabelecer distinção. Estabelecendo aqui, galera, um bloqueio. É o legislador. Agora, por outro lado, embora a Constituição diz, olha, o legislador não pode estabelecer distinção, mas aí vem o Constituinte e diz, olha, mas eu, nessa Constituição, posso estabelecer distinção. Então aqui nós temos um bloqueio legal de distinção e uma possibilidade constitucional. Que pode, né, galera, ser fruto aqui de ampliação por uma emenda à Constituição ou um Tratado Internacional de Direitos Humanos, que pode acrescentar alguma outra distinção. Mas bora. Então só a Constituição pode estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados, tá? E essas diferenças aqui estabelecidas entre brasileiro nato e naturalizado, elas se dividem em 4 eixos. Primeiro, segundo, terceiro e quarto. O primeiro trata aqui de alguns cargos. O segundo trata de assentos no Conselho da República. O quarto trata aqui na situação de empresa de radiodifusão ou jornalística. E a quinta diferença é tratada em relação à extradição. Então vamos lá, galera. Vamos tratar da primeira diferença aqui, possível constitucional, em relação ao brasileiro nato e ao brasileiro naturalizado. A Constituição traz aqui, no nosso parágrafo 3º, que são privativos de brasileiro nato os cargos de presidente e vice-presidente da República, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado Federal, ministro do Supremo Tribunal Federal. Aqui, galera, qual é o critério utilizado pelo Constituinte
para dizer que esses cargos só podem ser exercidos pelo brasileiro nato. Questão da linha sucessória do presidente. A Constituição diz, olha, só pode exercer o cargo de presidente da República o brasileiro nato. E só pode exercer o cargo de presidente da República o brasileiro nato, toda a sua linha sucessória só pode ser ocupada por o brasileiro nato. Segunda questão aqui. Os demais cargos, o porquê que o Constituinte estabelece a brasileiro nato? Carreira diplomática, oficial das Forças Armadas e ministro do Estado de Defesa são situações que têm a ver com a segurança nacional. Então, galera, situações que envolvam a linha sucessória do presidente e o mais alto escalão da segurança nacional são cargos exclusivos de brasileiros natos, nessa diferença entre brasileiro nato e naturalizado. Bueno, mas pode vir um pega-ratão para vocês na prova. Pode vir. Porque, além dessas hipóteses, nós temos uma hipótese não expressa que veio através daquela emenda constitucional 45 que tratou da reforma do judiciário. E por que eu digo isso para vocês? O artigo 103 da Constituição, a tratar do CNJ, diz que o presidente do CNJ vai ser o presidente do STF, automaticamente, sequer passando por aquela sabatina. Consequentemente, o presidente do CNJ vai ser um cargo exclusivo de brasileiro nato, que está fora aqui dessas hipóteses do parágrafo 3º, mas que se acresce a ela. E pode ser, galera, uma pergunta, um pega-ratãozinho, alguma indução do examinador tentar fazer que vocês errem essa questão. Se vier a letra fria de lei, 7 incisos. Agora, se vier a pergunta exclusiva em relação ao presidente do CNJ, cargo exclusivo de brasileiro nato. Então, beleza. Quanto aos cargos aqui, matamos a charada. Vamos agora aos assentos no Conselho da República. Diz a Constituição Federal aqui, ao tratar no artigo 89 do Conselho da República, que esses assentos são, galera, de exclusivamente ser exercidos, sobretudo a tratar aqui de 6 cidadãos brasileiros natos. Aqui tem alguns cargos, galera, que não necessariamente vão ser, esses aqui obviamente são, mas trata aqui dessas situações de brasileiros natos que por alguma situação ou outra sejam indicadas pelo Senado, pela Câmara dos Deputados e pelo Presidente da República, na sua noção democrática aqui desse Conselho. Tá, galera? Então nós temos esses 6 brasileiros que devem ser natos. Empresa de radiodifusão e jornal. Galera, aqui, na verdade, exige que seja nato, mas possibilita que, cumprida uma condição, possa ser naturalizado. Então aqui, a propriedade de empresa jornalística de radiodifusão sonora, de sons e imagens, é privativa de brasileiros natos, 2, ou naturalizados há mais de 10 anos, ou pessoas jurídicas constituídas sobre as leis brasileiras. Então, estabelece uma diferença, porque vai ser de regra só de brasileiro nato, e para ser de propriedade de brasileiro naturalizado, tem que ter a condição de mais de 10 anos. Mas aqui cuidem, galera, que o examinador tenta pegar vocês. Porque o naturalizado pode também, mas tem a condição de mais de 10 anos para ser proprietário. Por fim, pessoal, morta essa charada aqui também, nós temos a questão da extradição. E o que a nossa Constituição diferencia o nato do naturalizado? A Constituição traz expressamente que nenhum brasileiro será extraditado. E estabelece aqui uma exceção à regra. Nós temos uma exceção
à regra. A exceção à regra é que o naturalizado pode ser extraditado em caso de crime comum, praticado antes da naturalização, 1, e 2, comprovado envolvimento em tráfico de ilícitos de entorpecentes e drogas e afins. E aqui, galera, ó, antes ou depois da naturalização, tá? Em relação ao tráfico de drogas. Aqui, pessoal, tá? Aqui, crime comum, então, antes da naturalização e o tráfico de drogas antes ou depois da naturalização pode ser extraditado. E também, galera, além de trazer essa exceção em relação à diferença aqui entre nato e naturalizado, a Constituição ainda traz um limite material. E esse limite material diz que não podem ser extraditados, obviamente, né, galera? Extradição de estrangeiro aqui não pode se dar por crime político ou crime de opinião. Tá? Crime político e crime de opinião não podem gerar extradição. Bueno, aqui algumas questõezinhas que podem vir para vocês que a gente precisa explorar, voltando para mim aqui, Vitor. Em relação a crime político e crime de opinião, se for conectado a um crime comum, não impede, galera, não impede que incida essa norma. Ou seja, fica vedada também a extradição, mesmo que o crime político seja conectado a um crime comum. Salvo se o crime comum for preponderante. Então, no caso de entrelaçado o crime político de opinião com o crime comum, vedada a extradição, se aplica essa norma. Agora, se, galera, for preponderante o crime comum em relação ao crime político ou de opinião, aí se permite a extradição, conforme vem decidindo o STF. Ainda, galera, em relação à extradição, sobretudo no famoso caso do italiano ativista Cesare Battisti, que foi defendido quando o ministro Luiz Roberto Barroso ainda advogava por ele, decidiu o STF que o seguinte, que essa decisão que trata da extradição não vincula o presidente da República, tendo ele discricionariedade para deferir ou não, determinar ou não a extradição. Foi o que foi definido pelo STF nesse caso. Bueno, além disso, para a gente completar essa questão da extradição, a lei da migração traz um temperamento a esse limite aqui. E qual é esse temperamento, professor? Diz a lei da migração, no seu artigo 82, parágrafo 4, que o STF pode deixar de considerar crime político o atentado contra chefe de Estado, bem como crime contra a humanidade de guerra, genocídio ou terrorismo. Ou seja, mesmo que seja considerado crime político, o STF pode desconsiderar como crime político se se enquadrar nessas situações. Então aqui, galera, é vedado de forma absoluta a extradição por crime político de opinião? É vedado, mas comporta exceções. Quando houver conexão contra o crime comum que for preponderante, e nessas situações aqui que a lei da migração permite que o STF desconsidere como crime político quando houver essa conexão com esses crimes aqui. Dessa forma, galera, a gente acaba essa questão importantíssima que trata aí das diferenças entre brasileiro nato e brasileiro naturalizado. E vamos à nossa parte final, que é a questão da perda e reaquisição da nacionalidade. Galera, a Constituição aqui, no parágrafo 4º, ao tratar da perda da nacionalidade, trata de duas formas. Diz que essa perda vai se dar quando houver o cancelamento da naturalização, e aqui vou deixar bem claro a vocês que é por sentença judicial
e aqui com o trânsito em julgado, e traz duas hipóteses aqui. A primeira, que trata de uma fraude relacionada ao processo de naturalização, e a segunda, de um atentado contra a ordem constitucional. É a primeira hipótese de perda aqui tratada da nacionalidade. Essa situação de fraude relacionada ao processo de naturalização, essa decisão tomada aqui é competência da Justiça Federal tratar disso aqui. Essa decisão ela tem efeito ex tunc, galera. E o que significa essa decisão com efeito ex tunc? O ministro Luiz Roberto Barroso sempre fala uma história muito engraçada sobre isso. Diz que tinha um tribunal de justiça de um estado em que um desembargador, toda vez que ia julgar um recurso, ele abria uma gavetinha, olhava um papel, lia, guardava o papel, trancava a chave e votava. Infelizmente, esse desembargador veio a falecer e diz que a família foi um dia depois do seu gabinete recolher as coisas e a sua gaveta estava completamente rompida. Provavelmente, os colegas ou alguma pessoa curiosa foi lá e arrombou a gaveta e foi pegar o papel. Reza a lenda que esse papel dizia ex tunc para trás, ex nunc para frente, tá? Então é isso, tá, galera? Brincando aí um pouquinho com vocês com essas histórias, o ex tunc é para, para trás. Retroage os efeitos. E por quê? Porque houve uma fraude ao processo de naturalização, consequentemente a decisão retroage porque houve fraude. Já o atentado contra a ordem constitucional vai ter efeito a decisão ex nunc, ou seja, nunca retroage daqui para frente. Além disso, galera, tá? Além disso, tá? É possível que a parte venha e faça um pedido expresso de renúncia da nacionalidade. E deve ser um pedido expresso e voluntário. E qual o limite a esse pedido da pessoa vir e renunciar? Olha, não quero mais ser brasileiro, desde que não acarretem a figura do apátrida. Ou seja, se não tiver outra nacionalidade, a pessoa vai haver esse limite, porque a nacionalidade é considerada como um direito fundamental e um direito humano e, consequentemente, ele não pode ser renunciado de forma absoluta. A gente viu ali nas características dos direitos fundamentais a irrenunciabilidade, né, galera? Viram como toda a teoria dos direitos fundamentais começa a fazer sentido quando a gente estuda os direitos fundamentais em espécie? E aqui está uma situação de que a renúncia, que deve ser expressa e voluntária, ela encontra limite na situação do apátrida. E mais, a renúncia, tá, galera? Essa renúncia, ela não impede que o interessado possa readquirir a sua nacionalidade brasileira originária. Se é um brasileiro nato, galera, ele pode vir a requerer a requisição, inclusive, da sua nacionalidade originária. Então, nessa situação de renúncia do inciso 2, pode aquela pessoa que renunciou vir a requerer a sua nacionalidade de novo e readquirir ela de forma originária. Enquanto aqui, nessa situação do inciso 1, nesses dois casos aqui, só pode readquirir a sua nacionalidade por ação rescisória, se houver a rescisão desta decisão aqui. Tá bem, galera? Então essas são as situações de perda, de renúncia e de reaquisição da nacionalidade. E assim, galera, agradecendo a atenção de todos vocês, a gente acaba a parte de direito fundamental, a nacionalidade, encerrando este bloco aqui dentro da temática dos direitos fundamentais na Constituição Federal. Valeu, galera, pela atenção de vocês, foco e força nos estudos e me convidem para a posse.